Olá, muito boa tarde a todos. Tenho imenso gosto em receber no Palácio Nacional da Ajuda este congresso, este simpósio internacional sobre a que neste caso específico iremos falar neste bloco sobre redes, parcerias e a sua participação. E é com imenso prazer que neste momento, em tempos pandémicos, optámos por esta solução, que é uma solução que nos permite, de uma forma mais abrangente, chegar a vários públicos, mas fica também o convite para que, num futuro que esperamos todos que seja próximo, possam visitar o Palácio Nacional da Ajuda. Ora, precisamente o que vamos falar neste bloco que inicia agora, o tema é redes e parcerias em ação dos territórios de proximidade aos territórios globais. Vou ter vários comunicantes no nosso debate, que me cabe a honra de moderar, e vou começar pelo Hugo Seabra, que é gestor da iniciativa Partis. Hugo Martínez, peço Martínez de Seabra, que é gestor de projetos no programa Gulbenkian de Desenvolvimento Sustentável. Ele tem sido responsável por intervenções em 2 domínios, pelas práticas artísticas com impacto social, o projeto Partis, e pelas migrações. E é um pouco nesse sentido, nessa qualidade, que nos vai falar precisamente sobre as práticas artísticas para a transformação social, e que desde já o convido a entrar em linha e conversar connosco um pouco sobre este tema. Muito boa tarde a todos. Olá. É um enorme prazer estar aqui presente hoje. Gostaria muito de agradecer à Direção-Geral do Património Cultural o convite que foi endereçado à Fundação Carlos Gulbenkian para aqui poder apresentar a iniciativa Partis, práticas artísticas para a inclusão social. Na verdade, sinto, porque a audiência é vasta, uma necessidade prévia de explicar que a Fundação Carlos Gulbenkian é uma instituição, uma fundação independente, sediada em Lisboa, que tem 4 propósitos estabelecidos nos seus estatutos fundacionais: trabalho na área da caridade, da arte, da educação e da ciência. Foram estas as 4 grandes áreas estatutárias criadas pela Fundação Carlos Gulbenkian, na sequência do testamento do seu fundador, o Sr. Carlos Sarkis Gulbenkian, e a Fundação tem a sua atividade iniciada em 1956. Durante já o corrente século, entre os anos 2007 e 2013, através da intervenção liderada pela Sra. Engenheira Luísa Val, comigo a colaborar, começámos a ensaiar alguns projetos piloto em territórios onde a população migrante estava mais presente, sejam imigrantes oriundos das mais diversas origens, mas também os seus filhos, e começámos a ensaiar alguns projetos ligados, por exemplo, à música ou à própria dança, e a perceber o enorme potencial que as práticas artísticas tinham na transformação social, no trabalhar com públicos diversos, como também aqui foi mencionado há minutos pelo Dr. Paulo Global, nesta tentativa de ir ver às próprias comunidades aquilo que elas têm e que já desenvolvem próprias, e cruzamentos de oportunidades nesse sentido. Através desse trabalho experimental começaram a saltar-nos a assaltar-nos palavras como participação, co-criação, qualidade, acesso, democratização ou democracia cultural. E, na verdade, aquele que é o papel cívico da arte e da cultura. E é nesse quadro que lançamos a iniciativa Partis, dentro da Fundação Carlos Gulbenkian, uma iniciativa que procura promover a democratização do acesso e a participação de todos na criação e na produção artística e cultural, nomeadamente pessoas provenientes de grupos mais vulneráveis da sociedade, valorizando o papel da arte e da cultura participativa na construção e manutenção de comunidades mais sustentáveis, coesas e justas.
Procuramos, assim, através de projetos, apoiar projetos de arte participativa, juntando artistas profissionais e não profissionais, em processos partilhados de aprendizagem, reflexão, construção de propostas artísticas, e procurando, assim, desenvolver competências pessoais, reforçar o sentimento de identidade e pertença das próprias comunidades. Na verdade, dar espaço às diferentes vozes que compõem a sociedade, oportunidades de se expressarem e serem ouvidas, valorizando a diversidade, procurando uma maior igualdade de oportunidades, a responsabilização e a participação cívica na criação de novas respostas para os desafios globais que temos pela frente. De alguma forma, o grande objetivo desta iniciativa passa por, quase comparando com museus, que é o grande tema que nos traz aqui hoje, que se calhar, quando eram criados há 2 décadas, 3 décadas, consideravam, se calhar, não arrancar logo os serviços educativos, não os viam como uma prioridade, e hoje em dia é impensável que o museu arrancar sem ter os serviços educativos. O plano da Fundação Carlos Gulbenkian e dos seus parceiros passa por pensar e acreditar em alinhamento com a identificação que o cálculo global há minutos falou das instituições culturais como territórios também educativos e sociais, pensar que qualquer instituição cultural, na sua programação anual, deverá considerar o trabalho participativo, deverá considerar o trabalho da comunidade, a arte participativa. Portanto, na sua programação, ter embebida esta dinâmica do trabalho com as comunidades e não considerar isto algo que se faz apenas pontualmente aqui e ali, e isso ser natural. É esse o grande propósito, a médio e longo prazo da iniciativa parte da Fundação Carlos Gulbenkian. Como é que nós trabalhamos? Por um lado, talvez a dimensão mais conhecida e mais evidente dos subsídios dos projetos piloto, mas em complemento, teremos muitas outras dimensões. Temos muitas outras dimensões. A capacitação, a diminuição das estruturas, em paralelo a construção de modelos de acompanhamento e avaliação e o seu permanente revisitar, sempre numa perspectiva participada. Portanto, não é imposto pelo financiador o modelo de avaliação, ele é negociado e construído com as estruturas com as quais estamos a trabalhar. Porque hoje estamos aqui num painel que fala de redes. Essa é também uma das nossas prioridades, a dinamização de comunidades, de práticas, de redes, de parcerias, produção e disseminação de conhecimento, envolvimento da academia e também a criação das redes, tanto a nível nacional como internacional, inicialmente dentro do universo fundacional, mas não só, com ambições para ir além. Não vou detalhar este cronograma, só explicar que desde 2013 que a iniciativa Partis surgiu, temos já apoiado 4 coortes de projetos, chamemos-lhe assim. Temos uma parceria muito forte neste momento em curso com a Fundação La Caixa e a sua intervenção em território nacional, com 16 projetos em curso através dessa parceria e ainda 15 projetos a serem desenvolvidos da coorte, chamemos-lhe assim, que deveria terminar agora em 2021, mas que em consequência da situação pandémica que estamos a viver, irá alargar-se um pouco mais. Eu terei imenso prazer em responder algumas perguntas, mas vou acelerar no sentido de poder cumprir o tempo que me foi atribuído. Neste quadro, sentimos que a iniciativa Partis está alinhada com as 4 finalidades estatutárias que há pouco apresentei da Fundação, preenche, por enquanto, temos grandes esperanças que continuem a surgir outros financiadores, mas preenche, por enquanto, a lacuna em termos de apoios disponíveis em contexto nacional para projetos com estas características e procura muito mais do que o grande objetivo é dar um espaço à inovação, à criatividade e, se acontecer ao erro, daí se extraiam aprendizagens. Não queremos ser policiais, não queremos apostar em apostas fáceis e daquelas que nos dão sempre garantia de sucesso. Queremos estar presentes em projetos de risco, projetos inovadores e sempre numa dimensão de parceria, uma grande capacidade de valorizar os parceiros e não prioritizando, não dando centro na dimensão do produto ou do resultado artístico, mas balanceando, sem dúvida, a importância do processo. O processo é absolutamente central nestes projetos e
Os resultados são importantes, os produtos são importantes, mas o processo é verdadeiramente aquilo que realizamos, e daí financiarmos projetos entre 24 e 36 meses e não projetos curtos. A transformação social. Alguns números, mas não vou detalhá-los, só talvez aqui selecionar que no total já foram postos, de alguma forma, canalizados para investimento 4 milhões de euros para subsídios nestes domínios, desde 2014, 64 subsídios no total a serem ou já corridos ou em curso, temos 31 projetos neste momento em curso, e perceber que 807 organizações parceiras no quadro das primeiras 3 edições, a dimensão das parcerias é para nós fundamental. A Fundação Carlos Gulbenkian não se quer posicionar como financiador sozinho a 100%, quer estabelecer parcerias fortes que também possibilitem considerar a sustentabilidade futura dos projetos pós saída da própria Fundação Carlos Gulbenkian. Estes slides vão ficar disponíveis na gravação, portanto, podem revisitar mais alguns destes números que aqui estão. Referir que há uma dimensão forte de produção de conhecimento no nosso trabalho e, como tal, temos valorizado bastante a produção de publicações. Qualquer uma destas 3 publicações que aqui estão presentes estão disponíveis online, free of charge, ou seja, de forma gratuita para download. É uma orientação da Fundação Carlos Gulbenkian, do seu Conselho de Administração, disponibilizar o conhecimento de forma gratuita. O Arte e Esperança também existe em inglês, o Arte e Requieta, de François Matarazzo. Na verdade, qualquer um destes 3 conteúdos, o do meio é um manual para trabalhar o ensino da língua portuguesa a pessoas, através do teatro, a pessoas que não são, no fundo, um manual de ensino da língua através do teatro, e todos eles estão disponíveis online gratuitamente, porque é essa a nossa perspectiva. Depois, porque só vamos poder vê-los em formato mais de fotografia, partilhar aqui algumas imagens de projetos que temos desenvolvido do norte ao sul do país, ou que temos apoiado do norte ao sul do país, cruzam exatamente estas dinâmicas, estas dimensões que mencionei, seja na dimensão das artes visuais, seja na ficção e documentário, na dimensão da fotografia. Aqui estamos a falar também de museus e de espaços expositivos, realçar a fotografia mais abaixo, que é de uma exposição que organizamos na Fundação Gulbenkian, na sequência de um projeto apoiado de fotografia com pessoas cegas, poderei depois detalhar se justificar, projetos de dança, circo, sempre numa perspectiva de cruzar comunidades, cruzar culturas, cruzar interesses e perspectivas. O teatro, temos aqui um grupo de teatro com pessoas refugiadas, mais abaixo um grupo de teatro com pessoas de comunidades das Ilhas do Porto, territórios muito pouco conhecidos e com pouca visibilidade, mas que estão a sofrer muito da pressão imobiliária. Na dimensão da música, vários projetos, na verdade a dimensão da música tem sido uma das dimensões mais presentes nos projetos pardos. Vários projetos, por exemplo, no Campo Superior de Direito, encontramos um projeto que cruza pessoas surdas e um coro, uma nova dimensão da língua, uma nova criação de língua para a música, de língua gestual para a música, e dos ex-libris da Iniciativa Partis, o projeto Ópera na Prisão, onde foi possível cruzar artistas profissionais com reclusos, com os próprios funcionários da prisão. Por exemplo, no canto inferior esquerdo, no canto superior esquerdo, temos o diretor da própria prisão, que participou ativamente nos ensaios e depois nas apresentações desta ópera, e também alguns jovens que depois até vieram a colaborar com a própria Fundação Carlos Gulbenkian, entre eles no canto inferior direito, o Diogo Varela, depois até tive a oportunidade de trabalhar 2 anos connosco na Fundação Gulbenkian. Em paralelo com estas iniciativas fora da Fundação, há um desafio interno. Quisemos provocar um desafio interno. A Fundação Gulbenkian tem uma biblioteca, tem um museu com 2 coleções, tem um serviço de música, tem uma orquestra, tem os seus serviços centrais com imensas valias e imensos conhecimentos. Então foi desenvolvida a discussão interna como é que estas unidades da Fundação poderiam fugir aos tais ciclos que há pouco se falava, deitar abaixo muros e criar parcerias com os projetos no terreno. E nesse contexto detalharei
aquele que é para nós aqui hoje na conferência mais importante, a parceria com o Museu Gulbenkian, e temos desenvolvido ao longo destes anos, com um trabalho extraordinário por parte do museu e dos seus serviços educativos, ações que vão desde as simples visitas guiadas, preparadas em concreto, um conjunto de membros de um determinado projeto, até situações mais elaboradas, como sessões de capacitação específicas, alinhamento de ações conjuntas, de sequência de exposições, por exemplo, a exposição que há pouco mencionei, das fotografias produzidas por pessoas cegas, teve um trabalho desde o seu início muito profundo com os serviços educativos no sentido de proporcionarmos a turmas de pessoas cegas, de crianças cegas, da escola, outras visitas a atividades específicas, o acolhimento dos espaços da Fundação Gulbenkian artísticas, a organização conjunta de workshops de formação. Portanto, têm sido muitas as parcerias internas, até na perspectiva de procurar os tais novos públicos e, quem sabe, identificar, como eu terminarei a minha intervenção, perfis novos de mediadores para o museu. E termino com um exemplo muito concreto, um amigo do Partis, mas também da Fundação Carlos Gulbenkian, Omid Barami, iraniano de nacionalidade, atualmente português, que, através de um projeto Partis, foi, de alguma forma, em conversas com os museus, sinalizado como um excelente mediador para uma das dimensões da coleção do fundador, a dimensão da arte islâmica. A espaços, não é em permanência, mas a espaços, há uma colaboração muito forte entre o Omid Barami, que inicialmente vinha do grupo de teatro de um projeto Partis, e a coleção islâmica, através de atividades educativas, como temos na fotografia abaixo, ou outras com as quais a Fundação se revê e consegue dar assim uma perspectiva não ocidental, uma perspectiva diferente sobre peças presentes no Museu Gulbenkian e na sua coleção. Muito obrigado. Vou cumprir os 15 minutos que me foram atribuídos. Está aqui o e-mail de contacto do Partis e fico, obviamente, muito disponível para as questões que se possam seguir. Muito obrigado pela sua interessante comunicação. Teremos depois, então, um momento para debate. Vamos ter aqui uma ligeira alteração no alinhamento das comunicações e vamos passar de imediato à Molly Fennan. Portanto, estamos dentro do grupo Redes e Parcerias em Ação. Estamos a falar de territórios de proximidade e de territórios globais. E dirigia-me agora à Molly Fennan, que é a diretora executiva do Museum for the United Nations, LIVE, que é um museu global e é um museu que pretende construir um mundo com mais esperança. Molly Fennan foi diretora da Global na Smithsonian Institution e concebeu vários programas de desenvolvimento internacional, tendo trabalhado na área da interseção entre o desenvolvimento e a cultura em mais de 40 países. O que nos vai trazer é precisamente uma comunicação sobre um museu global, abordagens experimentais e parcerias globais. Welcome, Molly, and you have 15 minutes, please. É um imenso prazer estar aqui convosco e para vos falar sobre o meu novo projeto, depois de deixar o Smithsonian há uns 2 anos, para abrir o museu para as Nações Unidas, o UN-LIVE, e esta paixão por estar aqui entre todos vós é que eu conheço o poder dos museus e nós sabemos que a única forma de resolvermos estes desafios destes tempos em que já estamos todos é agirmos em conjunto, porque a verdade é que já não podemos permanecer na nossa zona de conforto. Os desafios do mundo são tão grandes e o tempo é tão curto que precisamos de tomar alguns riscos sérios e percebermos que o dia-a-dia como de habitual já não é válido. É por isso que eu saí de uma instituição com as minhas 3 filhas e toda a minha família até Copenhague para construir isto, sabendo que precisava de fazer algo diferente. Como um setor inteiro,
Portanto, vou falar daquilo que nós estamos a pensar, mas com um espírito de generosidade radical e humildade. Nós esperamos aprender de muitos de vós, portanto, mantenham-se em contacto, bem compartilhar tudo o que estamos a fazer com todos vós. Portanto, muito rapidamente, a missão para o Museu das Nações Unidas é ligar a pessoas em todos os anos e ao trabalho e valores das Nações Unidas ao aumentar dramaticamente o número de pessoas que trabalham para alcançar os seus objetivos. Portanto, o nosso foco é na ação, é arranjar milhares de milhões de pessoas no seu dia-a-dia para tornar o mundo um local com mais esperança e mais habitável para a nossa geração e a futura. Temos um mandato das Nações Unidas quando este UN Live está todos os secretários-gerais, o anterior, o atual e antes dele, que diz que se nós como mundo vamos aperceber-nos que cumprir os ODS, temos de ter uma instituição totalmente diferente para trazer os muitos, e especialmente os jovens, para a conversa que dá enfoque ao poder dos indivíduos. E eu fiquei muito inspirada por essa noção, porque eu não venho de um historial de museu. Antes de me juntar ao Smithsonian, eu estava a trabalhar em desenvolvimento internacional, direitos humanos em África, no Médio Oriente. E ao fazer avançar essa agenda no museu, pareceu-me um trabalho de sonho. Portanto, eu embarquei nisto, mas uma coisa que eu mantive, e uma fotografia que eu tenho sempre presente, é esta. Eu não consigo ver as vossas caras, mas eu sei que alguns se lembram desta cara. Foi a cara que a Greta fez na última cimeira do clima, quando ela esteve presente, quando ela disse: como é que vocês se atrevem? Como vocês se atrevem? Portanto, eu peço a todos nós para nos lembrarmos desta cara, desta expressão, ao pensar, quando estamos a pensar quanto tempo é que demorará, ou se, mesmo antes de pensarmos como nos atrevemos a pensar se devemos ou não mudar, temos de responder a este sentido de urgência da futura geração de jovens que vão herdar este planeta, porque nós, como museus, temos o poder de pôr luz nos jovens em todo o mundo, porque nós sabemos, como museus que trabalham pelo mundo fora, que as ideias espetaculares e brilhantismo pode vir de qualquer lado e de qualquer pessoa. Portanto, esta é a minha declaração de abertura para vós. O que é que estamos a fazer com os museus? Nós sabemos que a última coisa que o mundo precisa nesta área de negócio como habitual é um museu sobre as Nações Unidas em Copenhague, que pouca gente iria visitar. Portanto, o que estamos a tentar fazer é criar uma instituição que pode preencher aqui a lacuna em todas estas organizações culturais sobre esta noção de como se atrevem para ajudarem os museus a agirem de forma mais eficaz e ativa. Estamos a tomar grandes riscos e espero fazê-lo em parceria com muitos de vós. Uma coisa que estamos a fazer é seguir a ciência, portanto, em vez de ter uma equipa de investigação, tanto estamos a falar sobre a neurobiologia, que é as alterações neurocomportamentais, ou seja, como resolver estes problemas. E cada vez mais, alguns dos cientistas líderes deste tipo de comportamento, eu estou apenas a citar uma, é que a cultura, e especialmente a cultura das massas, poderá não ser apenas a ferramenta menos usada no nosso arsenal, mas se calhar a mais poderosa. Portanto, a estratégia de UN Live é libertar o poder da cultura para inspirar a ação local em todo o lado e conduzir à mudança global. Nós sabemos que não há tal coisa como uma organização global. Para sermos locais, temos que estar em todo o lado, mas temos de ter uma leitura global e fazer isto através da cultura. Mas como é que vamos fazer isso à escala? Nós estamos a trabalhar com a ciência comportamental,
como a Fundação e nós partilhamos de bom grado tudo o que aprendemos. Estamos a fazer experiências com cultura de massas como um meio, portanto, a chegar às pessoas, como é que estão a desfrutar de coisas, porque é isso que a ciência indica que poderá ser o mais poderoso. Trabalhamos com parceiros globais que já têm um alcance massivo. Eu vou contar algumas histórias para verem como é que isso é. Isto é um convite para todos que são parceiros globais com um alcance massivo para se juntarem a nós e para nós aprendermos convosco. Nós estamos a reinventar a roda, portanto, estas plataformas de envolvimento digital, e é por aí que eu acho que o setor dos museus pode juntar-se, e para pedir a todos para se juntarem a nós. Algumas histórias muito rápidas. Na Colômbia, começamos com a nossa pergunta: como é que nós envolvemos as pessoas em relação à ação para uma cidade mais sustentável? Aqui em Bogotá, especificamente, podem ler isto num artigo da Guardian, há algumas semanas, sobre isto. Os especialistas na Colômbia, e quando digo peritos, especificamente as pessoas em Bogotá, tinham um grupo de chefes, de cientistas, engenheiros, artistas rock, todas as pessoas que perguntaram o que é que fará com que as pessoas se interessem. E a resposta foram duas coisas muito perentórias: a nostalgia pela biodiversidade da Amazónia e o amor pela música. E de isso resultou esta colaboração incrível, onde, mesmo em tempos de pandemia, pedimos às pessoas para gravarem os sons da biodiversidade, e estamos a fazer parcerias com os músicos mais populares da América Latina, incluindo os grupos rock mais populares, e acabamos de lançar uma série dos primeiros 4 álbuns, juntamente com um grupo de músicos que registram os sons da biodiversidade, para todos sentirmos o ritmo, que estejam em casa com coronavírus ou, quem sabe, nas pistas de dança, algures. Bem, onde mais é que podemos levar esta experiência? Hoje, este ano, no outono, com igrejas, com outro parceiro, uma grande infraestrutura, a Igreja Católica, em todas as 6.000 igrejas na Colômbia, estamos a ser pioneiros da primeira Eco-Missa. Os mesmos músicos e os que gravaram a biodiversidade também fazem o registro de biodiversidade. Os músicos que geralmente não trabalham com a igreja vão trabalhar com pessoas que têm hábito de trabalhar com a igreja, e vamos reescrever os sons daquilo que ouvem num dia de missa e de cultura, e para ter esta experiência de uma missa ecológica em relação ao culto, com mais ou menos 65 milhões de colombianos na Colômbia que são católicos. Portanto, estamos a fazer experiências com parcerias radicais com a Igreja Católica. A Igreja é que deveríamos ser um museu que nunca espera que as pessoas vão até nós. Nós vamos onde estão, quer seja um clube de dança em Bogotá, ou a Igreja Católica em Bogotá. Mas agora vou para outra geografia, onde temos feito experiências na Índia. Obviamente, tal como em todos os outros países, as alterações climáticas são um grande problema. Na Índia, os efeitos das alterações climáticas é cada vez mais doenças, questões de poluição dos rios, aumento dos níveis dos rios, poluição do ar, etc. Portanto, como é que estamos a fazer isso? Vamos lançar o nosso primeiro filme de suspense, utilizando um ator de Bollywood, Amitabh Bachchan. Já me disseram que, do ponto de vista americano, a melhor forma de imaginar este poder estrelato deste ator é imaginarem o Brad Pitt, George Clooney e Sean Penn, todos juntos numa pessoa. Portanto, Amitabh vai ser a estrela deste filme de suspense que todos vão ver nos seus telemóveis. No food court, que é o Amazon da Índia. Portanto, enquanto estão no comboio, por exemplo, à medida que vão trabalhar, vão ver este suspense, e através da gamificação vai liderá-los através da ação climática. Portanto, o poder de Bollywood, a ciência das alterações comportamentais que serão postos em prática. Fomos selecionados pela Lefroy Listen para sermos a instituição anfitriã permanente
e como oradores, que eu espero que todos vós, como museus, já começaram a ter experiências com isto, porque eu sei que Earth Speaker foi o que a Alemanha trouxe quando tinham a presidência da União Europeia, que é uma plataforma que recolhe as vozes das crianças com as suas esperanças e medos de uma forma divertida, mas que força os adultos a escutarem. Portanto, estamos a fazer experiências com Earth Speaker e acolhemos muitas formas da vossa parte de como levantar esta voz das crianças e criar uma exigência de alteração que nós queremos. E como todos temos umas relações tão fortes com escolas, as comunidades locais, com as famílias, isto poderá ser uma forma muito útil de colaborar convosco. Não é a primeira vez que eu apresento isto e muitas vezes nas minhas apresentações dão enfoque que o tempo é agora e temos de ser agentes da mudança. Portanto, vou terminar convidando-vos a fazer uma viagem connosco. Eu sei que no meu tempo com o Smithsonian é muito difícil os museus saberem onde é que a minha missão de educação termina e começa e se deveria ir para os apoios e muito menos o ativismo. Nós sabemos que é muito difícil para muitos museus. Eu compreendo, pessoalmente, da instituição de onde eu vim, aquilo que nós fizemos foi, em vez de dizer todos nós devemos fazer isto sozinhos, é que ninguém deveria fazer isto sozinho. Devemos todos fazer isto em conjunto e de uma forma que consegue recolher a força de nós próprios como instituição e as leva a outras organizações. Nós juntamos a este grupo, que é Countessine, que é liderada por Cristiana Figueiras, que é o arquiteto deste acordo, do Acordo do Clima de Paris, juntamente com Global Optimism, UN Environment TED e nós próprios, para dizermos nós vamos juntar estas ações todas. Não interessa onde estejam, como é que nos encontram e mais à frente, quando eu não tiver estes constrangimentos do tempo, eu posso entrar em mais detalhes convosco, quer seja uma pessoa a comprar compras no IKEA, ou um funcionário do Amazon nos Estados Unidos ou na China, ou se estiver um funcionário do HSBC Bank, poderão vir até nós através de diferentes portais. E aquilo que nós estamos interessados agora é que os museus juntos podem dizer o tempo é agora, não podemos esperar. Nós sabemos o que é que a ciência diz que tem de acontecer para ter ações para proteger o nosso planeta para termos vidas mais sustentáveis em toda esta agenda sustentável, não apenas o clima. Porque como é que nos podemos juntar para demonstrar aquilo que a ciência diz para a nossa audiência de forma que seja autêntica, como se fosse a nossa instituição individual, mas, contudo, juntando-nos para mostrar a importância, a eficácia e responsabilização de nós, como museus, que estamos erguidos neste momento crítico do nosso tempo. Portanto, nosso convite é juntarem-se a nós nesta caminhada. Temos alguns museus que já chegaram à frente, vamos anunciar isso. Queremos todos nós juntos, eu não digo todos vós, eu digo todos nós, por exemplo, ter uma página, o Countessine, uma página para vocês, com exibições permanentes que são exibidas como vossas, mas que no seu todo seja algo maior para termos corporações, conservações, tudo o que imaginar é que somos parte de um ecossistema de organizações onde nos apercebemos que o tempo urge, que o negócio como habitual não pode continuar, não podemos esperar mais, o tempo é agora. E com isso, eu digo, juntem-se a nós, é uma experiência espetacular, estamos a ser experimentais de propósito e a melhor forma de aprender, aprendemos juntos. Obrigada por me convidarem para me juntar a vocês, eu espero vir a conhecer muitos de vós e com isso é tudo. Eu peço desculpa com problema com o microfone no início, eu sou muito má em tecnologia às vezes. Muito obrigada, Molly. Foi uma apresentação espetacular. Agora temos outro colega. O Daniel Castro, representante do Ibermuseus. O Daniel Castro Benítez é diretor do Museu Nacional da Colômbia.
e representa a Colômbia no Comitê Intergovernamental do Ibermuseus. O Ibermuseus, como saberão, é uma importante organização da América Latina na área dos museus. Ele trabalhou na área educativa e cultural do Museu Nacional da Colômbia e também foi coordenador para a América Latina e Caribe do Comitê de Ação Educativa e Cultural do ICOM entre 2009 e 2004. Olá, Daniel Castro Benítez, bem-vindo. Olá. Thank you very much indeed Muito obrigado por este convite. Eu quero saber se me estão a ouvir bem. Sim, podem fazer-me sinal. Certo. Obrigado por este convite. Em nome do programa Ibermuseus, é com muito orgulho que sou a voz deste programa, nesta apresentação e nesta conferência. Eu quero agradecer a organização, especialmente Mónica Barcelos, que me ajudou com os detalhes finais com esta apresentação. Bem, a Molly diz que o tempo é agora como agentes de mudança e o título, eu decidi, o futuro é hoje. E eu vou explicar o que é que isto significa disto. Eu tenho 4 momentos diferentes nesta apresentação. Um prólogo muito rápido para tentar explicar qual a filosofia deste programa, a origem disto, e depois como é que desenvolvemos as nossas normas e como asseguramos que transferimos estas normas e esta filosofia. Às vezes, e agora, neste momento, nós falamos sobre responsabilidade social e tomamos como certo e pensamos que é uma questão que temos de perguntar sempre, mas nem sempre foi assim. Eu penso que há 3 possibilidades para compreender este pensamento e conceitos. Primeiro, através de um código de ética, por exemplo, ICOM ou os museus do Reino Unido, que definem um código de ética com o qual trabalham. Em segundo lugar, se todas estas normas de qualidade criadas por organizações internacionais de qualificação de processos e a terceira são as boas práticas. Um exemplo disto é o que a Associação Americana de Museus diz o que é uma boa prática. Portanto, eu escolhi esta terceira para explicar o que é Ibermuseus e o que é que faz. O que é uma boa prática? São conceitos espetaculares ou ideias ou filosofias que demonstram e provam a identificação com um grupo de normas e tentam dar soluções a problemas específicos através de transferência. Nós vemos 3 elementos, conceitos espetaculares, a possibilidade de criar uma norma e depois a opção de nós transferirmos esta ideia e disseminamos esta visão e estes conceitos. Portanto, o segundo momento é qual foi a origem e a filosofia deste programa que junta muitos conceitos do Ibermuseus. A primeira foi a Mesa Redonda de Santiago de Chile. Foi em 1972 e houve uma reunião promovida pela Unesco e ao mesmo tempo de ICOM, que convidou muitos profissionais, mas não apenas museólogos, para refletirem sobre a realidade e o presente e futuro de museus em 1972.
A segunda plataforma foi a Cimeira dos Chefes de Estado, que deu forma ao Espaço Cultural Ibero-Americano, que teve lugar em Montevideo em 2006. E o terceiro momento foi a criação, de facto, do programa Iberomuseus em Salvador da Bahia, em 2007. Portanto, é importante. E quando dizemos o tempo é agora, ou o futuro é agora, por vezes precisamos de ver na história e rever qual a origem destes processos. Através deste programa de filosofia, houve uma ideia-chave, especialmente na mesa redonda de Santiago de Chile. A primeira, que foi muito visionária, foi de que o museu era e é um ambiente integral. E a segunda, é que o museu tem de ser reconhecido como um local de ação. Se calhar agora nós pensamos que é normal e nós tomamos isto como garantido, mas neste momento estas ideias eram radicais, de forma positiva, claro. E através desta ideia temos de lembrar que a ICOM adotou esta ideia de responsabilidade social na sua própria definição, e foi através deste espírito do porquê que as pessoas no Santiago de Chile pensaram e fizeram esta declaração. E a segunda ideia foi que este espaço ibero-americano e os museus pegaram neste espírito e a inspiração desta mesa redonda de Santiago de Chile em 1972. E podemos resumir 2 pontos principais: proteger e reconhecer o património cultural, a conservação, a apropriação social através de valorização social e participação comunitária. Há um elemento de responsabilidade social na essência deste programa. O segundo aspecto é o papel social e educativo dos museus como agentes de mudança e desenvolvimento. Quando nós tentamos fazer algo, eu creio que nunca nos podemos esquecer quais são as plataformas e filosofia e essência daquilo que nós fazemos. Desde o início, isto é uma fotografia da primeira conferência. Vemos diversidade de participação, vemos todos os países juntos a partilhar as suas próprias ideias sobre aquilo que nós gostamos de fazer. A terceira parte desta apresentação é como nós identificamos as normas. E eu peguei das 13 linhas de ação, as orientações. Eu escolhi um grupo delas onde eu falo sobre esta ideia de responsabilidade social. Estão incluídas destes objetivos que a Iberomuseus gosta de fazer e partilhar. Em primeiro lugar, a ideia de compreender a cultura como um valor simbólico. Isto é algo que é muito importante, porque isto está incluído com esta ideia de desenvolvimento integral e sustentável. O segundo ponto é a promoção de diálogo intercultural. Sempre esta ideia de participação, de tentar fazer uma troca de experiências, ideias e até problemas que realmente tentam dar uma plataforma comum para fazer isso. Em terceiro lugar, é introduzir este elemento muito importante de memória e tentar colocá-la em práticas sociais estratégicas para o desenvolvimento da nossa consciência.
Isto tenta resumir uma destas ideias. Sabem que uma fotografia mais poderosa do que 1000 palavras. Vem aqui esta ideia de integração. Há outra ideia que é identificar os museus como territórios para a salvaguarda e difusão de valores democráticos e de cidadania. Outra ideia é de tentar dar aos grupos de movimento social o direito à memória e para apoiar ações de apropriação social do património e tentar os processos museológicos como exercício de interpretação em relação ao mundo que possibilita aos sujeitos sociais a interpretação e transformar a realidade, mas de uma forma muito viva, para desenvolver as nossas ideias e os nossos projetos. Reconhecer o valor e diversidade do património cultural das pessoas locais, dos indígenas, os descendentes africanos, os migrantes e imigrantes, de acordo com as suas especificidades, tendo como objetivo assegurar a sua participação plena em todos os níveis da vida de cidadania, ou seja, acolher esta ideia de democratização e ser relevante para estes grupos e que estes grupos sejam relevantes às nossas instituições. Mais uma vez, esta imagem é muito poderosa destes povos que fazem parte dos museus, que tomam parte das decisões daquilo que estamos a tentar fazer. O plano estratégico de Ibermuseus, quando nós definimos as normas, claro que precisamos de termos cuidado para que esta plataforma seja clara e que as ideias são bem concebidas. Portanto, temos 3 objetivos estratégicos muito importantes. Um é a proteção do património museológico da região, tentar fortalecer a função social dos nossos museus e terceiro é qualificar todos os processos de operação, gestão e planeamento das nossas instituições. Eu gosto disto porque no meio destes 3 nós temos sempre em mente esta ideia da função social dos nossos museus, as pessoas e dos nossos cidadãos. Portanto, os 4 pontos, se tivermos as normas, então precisamos de transferir e assegurar que o grupo maior, mais lato de pessoas e de instituições tentam não apenas compreender, mas dar e pôr em prática todas estas ideias. Como é que fizemos isto? Eu gostaria que vissem aquilo que fizemos há talvez 3 ou 4 anos. Nós pensamos que isto era um bom trabalho para um estúdio de design que desenvolveu a imagem para Ibermuseus. Portanto, eu quero mostrar-vos este logotipo em cada uma destas possibilidades de transferências. Primeiro, a proteção do património. E, claro, isto ajuda as instituições e os grupos e as pessoas para, de facto, protegerem o património de níveis muito diferentes e formas também. A segunda é o Prémio Ibero-Americano para os museus. Quando identificamos, e nós convidamos a identificarem os projetos espetaculares. E claro que estes projetos têm de ter estes 3 elementos, ou seja, qual é a filosofia por detrás daquilo que fazemos. Em segundo lugar,
a norma que estamos a tentar implementar, em terceiro lugar, qual a possibilidade de transferência e de identificar e a valorização destes grupos com quem estamos a trabalhar. Claro que estes projetos precisam de reconhecer a diversidade, integração, minorias, etc. As reuniões e as reuniões corporativas, olhando para o logotipo, tentar reunir todas as pessoas que fazem parte do programa e as instituições que fazem parte do programa para dizer aquilo que já tinha dito no início, as ideias, os seus problemas e tentar ver como é que nós, juntos, podemos resolver esse tipo de problemas que, por vezes, são muitas das suas atividades do dia-a-dia que fazemos nas nossas instituições. Reuniões anteriores, claro, mas ao mesmo tempo a formação e bolsas que tentam juntar grupos de pessoas em relação à possibilidade dos seus interesses e claro, incluir esta ideia através de bolsas e financiamento. Há muitas opções diferentes em que tentamos compreender e, ao mesmo tempo, a realidade dos nossos países, a realidade das nossas comunidades e tentar juntar uma ideia e tentar partilhar estas necessidades que todos temos e que precisamos de resolver. Sustentabilidade, claro que agora falamos de sustentabilidade, mas há muitas coisas que são importantes para a Ibermuseus. Esta ideia de paz, justiça, inovação, educação de qualidade, igualdade de géneros, tentar reduzir desigualdades, tentar promover sociedades justas. Esta é uma ideia que veio destes principais objetivos da Mesa Redonda de Santiago e, claro, da Declaração de Ibermuseus em Salvador de Bahia. O Observatório, uma plataforma onde nós podemos partilhar tudo aquilo que fazemos. Claro, as medidas, as medições, tentar fazer estatística, tentar manter isto atualizado e procurar novas possibilidades. A plataforma onde podemos pesquisar na webpage da Ibermuseus e, claro, em relação à conclusão, tal como a Molly disse, o tempo é agora e para Ibermuseus o futuro é sempre hoje. Vejam como, num momento, em 1972, um grupo de pessoas falaram sobre o presente e o futuro dos museus. E depois, em 2007, o grupo que foi formado em relação ao Ibermuseus falou do presente e do futuro dos museus. Eu creio que, para o programa, o futuro é sempre hoje, porque estas ideias foram a inspiração para tentar identificar estes museus com uma grande preocupação em relação à responsabilidade social ou onde prestaram muita atenção às necessidades das comunidades como locais de ação e participação. Esta é a imagem para terminar a minha apresentação. Se calhar já ouviram que William Wiltz disse que uma criança é o futuro da humanidade. Portanto, nós pensamos que trabalhamos para isso, não apenas para as crianças, mas para todos os cidadãos, para o futuro e os futuros cidadãos. E é isto que nós fazemos e é isto que nós gostamos de transferir e partilhar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Vamos continuar o nosso painel, agora com a doutora Inês Câmara, que faço uma pequena apresentação. Está ligada à criação da Mapa das Ideias, que juntamente criada com Ana Fernambuco e a Daniela Araújo em 1999. É uma empresa conhecida na área, no universo cultural português, que investe numa abordagem diferente, transdisciplinar na área da cultura, do património e também nos valores da cidadania. Para além das atividades desta empresa, da Mapa das Ideias, Inês Câmara é também membro da direção da Culture Action Europe e presidente da associação A Reserva, que se centra na cidadania global e de desenvolvimento. E desde já a convido para nos fazer a sua apresentação de 15 minutos, que encerrará este bloco e depois teremos um debate. Obrigada, José Alberto. Antes de mais, queria agradecer imenso o convite de hoje e também queria agradecer a todas as pessoas que estão a acompanhar-nos aqui na conferência, que tem sido muito interessante. Eu vou falar um bocadinho sobre esta experiência de ser europeu e vou falar um bocadinho também sobre um projeto nosso e falar também sobre o título da comunicação. Eu tenho este mau hábito de usar os títulos das comunicações e dos artigos sempre como uma espécie de dare, de desafio. Ou seja, quando me convidam, eu lanço o título e tenho sempre alguma confiança que depois aquela ideia nebulosa que sustenta aquele título irá dar origem a uma comunicação ou a alguma coisa mais consubstanciada. Ou seja, no fundo, tem muito a ver com esta segurança de saber que mais tarde ou mais cedo existirão conexões. Por outro lado, também preciso sempre de um fio narrativo que me embale o pensamento. Ou seja, preciso sempre de alguma coisa que me ligue e que faz com que as comunicações funcionem do ponto de vista das ideias. E isto faz-me lembrar sempre da primeira vez que eu ouvi falar em redes, ou seja, um bocadinho a ver com este nosso painel de hoje, a primeira vez que eu ouvi falar em redes, e tem a ver com um livro do John Naisbitt, de 82, que falava sobre os megatrends e que dizia que o futuro da nossa sociedade iria ser o trabalho em rede. E na altura, isto fez imensa ressonância na forma como eu via a forma como nós trabalhamos, e parecia-me um bocadinho como se a rede fosse equivalente à solidariedade, novas formas de solidariedade e de apoio do trabalho. Este livro é um livro de 82, ou seja, independentemente da minha idade hoje, eu era muito pequena quando saiu esse livro, mas li numa altura em que também saiu um livro muito engraçado do António Damasio sobre o erro de Descartes, e nesse livro, inclusivamente, falava-se muito sobre esta conexão entre a razão e a emoção, e o Damasio, inclusivamente, falava sobre o facto de não existir razão sem existir emoção. E, novamente, para mim fazia muito sentido do ponto de vista da ligação de redes. E podia falar aqui em mais referências, mas é sempre esta ideia que nós estamos a falar de redes que são redes sociais, mas também são redes neuronais. E eu agora até aproveitava para ler uma citação do Neil deGrasse Tyson. É de um livro que já vem da segunda série do Cosmos, já 2014. E o episódio chama-se Cosmic Poetry e tem muito a ver com aquilo que nós estamos a fazer aqui nos museus. Eu vou só ler esta citação, porque acho que é mais fácil, e porque ele também merece nesta descrição. Portanto, o Neil deGrasse Tyson, nesse episódio, ele diz: o facto mais impressionante é reconhecermos que os átomos que compõem a vida na Terra, os átomos que formam o corpo humano, remontam aos núcleos de estrelas massivas com temperaturas e pressões extremas. E as maiores entre elas entraram em colapso e explodiram, espalhando as suas entranhas quimicamente enriquecidas pela galáxia. Entranhas compostas por carbono, nitrogênio, oxigênio e todos os ingredientes fundamentais à vida, que se condensaram em nuvens de gás, formando a química da vida. Estamos todos ligados, uns aos outros, biologicamente, à Terra, quimicamente. Há esta conexão e, afinal, é o que cada um de nós quer na vida: sentir-se integrado, sentir que faz parte, que participa naquilo que acontece em seu redor. Concluindo,
O que eu quero dizer é que nós estamos todos ligados, desde que éramos o pó das estrelas, e a inteligência individual e também coletiva resulta desta incerta aliança entre razão e a emoção. E eu também acredito que nós temos que ter uma certa coragem e a capacidade de acreditar e confiar no outro. Isso faz parte desta lógica da rede. Estes fundamentos movediços explicam um bocadinho a necessidade que nós estamos sempre para tentar evitar da incerteza e do risco, mas também explicam, especialmente numa sociedade pós-industrial do conhecimento, as formas de organização do conhecimento e do trabalho que se baseiam em redes. Em momentos de profunda crise, descobrimos que trabalhar em rede, quanto mais diversa esta for melhor, faz com que as nossas organizações sejam mais resilientes. E é disso que eu venho falar um bocadinho hoje. É por isso que o método científico e a forma como produzimos ciência se baseia incessantemente numa lógica de networking, de disseminação e de confronto de ideias. O Steven Weinberg, num livro relativamente recente, ele dá uma explicação lindíssima de como é que se faz ciência. Ele diz, aprendemos como fazer ciência, não fazendo regras sobre como fazer ciência, mas com a experiência de fazer ciência, movidos pelo desejo, pelo prazer que obtemos quando conseguimos explicar algo. Implica sempre explicar algo a alguém, seja através de um artigo, numa conferência como hoje, ou numa conversa de pequeno almoço com um familiar incauto. O conhecimento faz-se sempre partilhando. Na Mapa das Ideias que criei em 99, com a Ana e com a Daniela, e as redes também muitas vezes têm que ser refeitas. A Daniela saiu pouco tempo depois de criarmos a empresa, mas tem estado sempre presente na nossa história, sempre trabalhámos em rede. Sempre tivemos uma estrutura relativamente pequena, apoiada numa rede de parceiros que trazem outras competências, outros interesses e outros olhares. E isto faz com que eu acrescente esta ideia das redes uma nova palavra que tem a ver com a ideia da diversidade. Em 2010, quando um grande amigo nosso falou-nos nesta ideia de Go European, e disse que nós devíamos fazer trabalho a nível europeu, o incentivo que ele utilizou explicou-nos logo, foi muito claro, que trabalhar a nível europeu não era uma aposta financeira, mas era uma oportunidade para estar sempre a aprender. Ora, em projetos com financiamento europeu, o primeiro exercício é o de trabalho em rede, sendo que a diversidade é sempre um dos critérios mais valorizados. Diferentes áreas, público e privado, diferentes tamanhos, diferentes histórias, diferentes geografias. E devo dizer que, saltando airosamente mais de uma década, eu queria mesmo situar-nos aqui neste momento presente, hoje aqui nesta sala, e correram quase 11 anos desde esta tarde passada com o Joaquim, a explicar-nos o potencial de pensar na Europa e esta conferência. E de facto o tempo passa num instante, principalmente quando nós somos felizes a trabalhar. Deixem-me juntar então agora este léxico. Já falei em redes, já falei em resiliência, já falei em diversidade, mas hoje também estamos a falar em crise e vivemos como setor uma das nossas maiores crises de sempre. E as organizações que trabalham em rede são, sem sombra de dúvida, muito mais eficientes e resilientes. E essa resiliência baseia-se na diversidade dos olhares e na abertura estrutural ao outro. Ainda na semana passada, uma amiga e colega dizia, para o horror de outra, que reclamou muito sobre esta ideia, que we had to talk about institutions and not institutions, tentando vincar a dimensão de, mesmo como instituições, mesmo como estruturas, nós temos que começar a trabalhar mais para fora. E isto leva-nos ao elefante negro na sala. Este é um conceito do Adam Swiden e é um híbrido entre o cisne negro do Taleb, um acontecimento abrupto e imprevisível, e eu devo fazer só aqui um parênteses, que é o Taleb diz que o Covid não foi um acontecimento abrupto e imprevisível, coisa que eu acho sempre muito curiosa, e o elefante na sala, o assunto de que ninguém fala, é evidente e nunca se discute por uma variedade de razões, quase como se fosse um tabu, não é? Portanto, o elefante negro tem estas características. E se há coisa que esta crise demonstrou foi a enorme fragilidade financeira e laboral do setor cultural. Vivemos durante décadas sob o peso de um discurso tecnocrata, embalado em números e em eficiências, na miragem das super-instituições culturais e dos seus super-gestores. Os superprogramadores que definiam políticas de gosto, uma espécie de culto de homens e mulheres por evidência que faz e desfaz carreiras em todas as áreas. Até que esta crise veio, com o elefante negro em pleno galope, e eu gosto muito dessa ideia do elefante, fico logo a imaginá-lo, destruir o mito. Recorrendo a um termo clássico de economia, nós tínhamos fundamentalmente mega-instituições como o Met, o Louvre, o V&A, a viver de uma externalidade positiva. A externalidade, em termos económicos, os efeitos colaterais de uma decisão sobre aqueles que não participaram dela. E neste caso, a nossa externalidade nos museus era o turismo. Com o desaparecimento súbito desse fluxo, que irá retornar, evidentemente, tornou-se evidente que em muitos casos o que existia não era uma gestão da excelência,
porque um líder carismático, no final do dia, é apenas isso, uma pessoa, mas sim uma enorme faturação. Descobrimos organizações isoladas num deserto, sem rede, e eu aproveitei para tentar dar uma imagem sobre este isolamento, roubar uma citação a Gonçalo M. Tavares. Ele não queria dizer a citação com este sentido, mas eu não resisti a usar. E eu vou ler também essa citação, que é: eu aceito ver o que o grupo vê, poderíamos resumir. Os meus olhos são coletivos. Estamos perante uma visão coletiva, como se olhássemos para o mundo, não através dos olhos, mas através da cidade. As ligações com os outros determinam o nosso modo de ver o mundo. E depois ele faz uma relação muito gira, que não tem diretamente a ver com isto, mas também tem a ver com este sentimento que é que o riso é sempre um riso de grupo, citando Bergson. Quem sobrevive nesta tempestade, que parece hoje sem fim, trabalha em rede. Nós sobrevivemos graças à dimensão europeia da MAPA. Não por uma questão financeira, reforço, mas porque tínhamos várias estruturas de suporte, baseadas nos vários projetos nos quais temos o prazer de estar envolvidos, que estavam baseados numa visão comum e num grande conhecimento e numa enorme diversidade. Sobrevivemos por resiliência e a imagem que me vem à cabeça é um bocadinho como se fôssemos o sistema das gaiolas pombalinas, a famosa técnica de construção antissismos, consequência do terremoto de 1755, em que trememos, mas em que a lógica da estrutura como um todo nos mantém de pé. E porque, para além disso, trazendo mais um animal para a nossa história, vivemos a ambição de criar unicórnios, ou seja, a ideia aqui é pensar em unicórnios no sentido de pensar em projetos, causas, organizações que nos fazem sonhar, correr riscos, ideias que normalmente seriam absolutamente absurdas e implausíveis, mas que a verdade é que no nosso mundo da cultura são muitas vezes os projetos, as causas, as organizações que nos trazem um enorme valor. Do meu ponto de vista, e citando sempre Stephen Weil, porque é um bocadinho um mantra, from being about something to being for somebody. Na minha experiência, estas são tipicamente os unicórnios, que muitas vezes, provavelmente até têm um romance com os ditos elefantes negros, são as organizações que vivem integradas em redes, abertas ao outro, criativas, dedicadas à experimentação, preparadas para cometer erros e com eles aprender. Esta questão de estar preparado para cometer erros é uma parte que muitas vezes parece alienígena ao ADN das organizações. Quando o projeto ADEST Plus arrancou, não imaginávamos a tempestade pandémica que hoje vivemos. Terceira geração de vários projetos europeus, o ADEST é um exemplo da capacidade de aprendizagem que uma rede nos traz. Um efeito virtuoso da inteligência coletiva e também a capacidade de aprender com os erros. No caso do ADEST, na primeira geração do ADEST, tal como no Museum Mediators, nós demos imenso enfoque à capacitação dos profissionais, mas percebemos muito rapidamente que um profissional isolado tem muita dificuldade em capacitar uma organização. O ADEST Plus, por isso mesmo, assenta numa rede muito diversa de parceiros, em que as organizações artísticas assumem-se de uma forma muito corajosa como territórios de experimentação e mudança. Em Portugal, nós temos a imensa sorte de trabalhar com a Fundação Carlos Gulbenkian neste projeto. E desenvolve uma metodologia de trabalho interno que corta a relação. E, ao mesmo tempo, também há uma rede de solidariedade baseada na parte emocional, através do Action Learning e do Buddy Program, sempre em rede. Como podem imaginar, um projeto baseado nos públicos da cultura podia ter tido uma morte súbita com o disputar desta crise, mas tal não aconteceu. O ano passado, em 2020, nós envolvemos mais de 350 profissionais em eventos do projeto e este ano também estamos a desenvolver os projetos de extensão de formação e as próprias conferências. E é um projeto que envolve 15 instituições de Portugal à Dinamarca, que foram sacudidos pelas ondas dos layoffs, da falência iminente, dos despedimentos, do Brexit, mas o sistema de solidariedade, e eu volto a reforçar a parte emocional, a parte de conhecimento, permitiu manter os olhos no horizonte, discutir o elefante negro como um objeto de fascínio, de aprendizagem e não de medo. E esta é a força do trabalho em rede. Esta ética também tem a ver com o facto de nós mudarmos a ideia como fazemos consultoria. Se pensarmos numa rede, num ecossistema vivo, fundado sobre conhecimento e a democracia cultural, temos um novo modelo na própria metodologia. É um bocado como incorporar todos os conceitos de democracia cultural numa metodologia de trabalho e reconhecer a inteligência da instituição enquanto coletivo. E essa é uma parte muito importante do nosso trabalho. Quer em processos de inovação e na criação de espaços de risco, de experiência, o erro tem que fazer parte
da nossa possibilidade de vida. No caso do ADEST Plus, criou-se um modelo de pensar, construir e experimentar estratégias de desenvolvimento públicos que é baseado na capacitação interna das organizações. Está a ser testado em 7 países europeus, de diferentes vocações, setores e escalas. E é um bocadinho esta ideia que o próprio Marcos Garcia fala quando ele fala no poder, na inteligência coletiva para a democracia. Ou seja, no facto de como nós, quando trabalhamos em rede e trabalhamos juntos, nós contribuímos para, de facto, um mundo melhor. E para mim, isso de certa forma também é aquilo que acontece nos museus como espaços públicos de conhecimento, porque os museus são instituições em que aquilo que interessa, aquilo que é a sua vocação explícita, é esta inteligência coletiva, mais do que só dos curadores ou dos investigadores, mas também dos seus públicos, das pessoas que os frequentam, das pessoas que os usam. E por isso faz todo o sentido nós também pensarmos nesta ideia de inteligência e de rede coletiva como uma parte muito importante do nosso trabalho nos museus. Eu queria partilhar um vídeo sobre o projeto ADEST, é um vídeo de 3 minutos e obrigada. Do you want to know what Adeste Plus is about? Why do we feel there is a need for the Adeste Plus project? Culture is not accessible enough and cultural participation is a major challenge for Europe. Many claim the need for change, but how do we do that? How should we take responsibility and open up cultural organisations to new relations with citizens and communities? Firstly, we believe that changing the way we address cultural participation is a complex challenge, and complex challenges demand multiple perspectives. That is why the consortium is made up of artistic partners who take risks and try to test something new that might change them, and policy partners, which explore the policy frames that can help organisations to become more audience-centred. And finally, research partners, because change needs investigation and modelling to become replicable. But how do we do it? We research and ideate a methodology, the audience-centred experience design, to support cultural organisations. Then we run a set of workshops with the staff of our artistic partners to see if it works. After the capacity building based on this process, organisations prototype new creative programmes that they test with their audiences. Once tested, the capacity building becomes what we call a blueprint, a step-by-step methodology that others could apply. But does it work for others? To improve this blueprint, we test it on other cultural contexts. Finally, we share our learning with as many people as possible, through conferences and summer schools. Now the blueprint belongs to everybody, but it is just a seed. It can grow and develop in diverse plants thanks to the contributions of others. Join us to discover and learn the Adeste Plus audience-centred experience design blueprint to help cultural organisations create new relations with citizens and community. Muito obrigado, Inês, pela sua comunicação. Antes de passarmos ao debate, eu gostaria apenas de lançar alguns tópicos que fui apanhando das várias comunicações que tivemos ao longo deste bloco e que são muito interessantes porque lançam várias questões relacionadas com o que estamos a falar, da rede e da participação, e que tocam de vários aspectos
que me parecem interessantes, até porque isso vai bater depois com algumas questões que os nossos ouvintes e os nossos participantes online me enviaram e que eu gostaria de colocar alguns de vós. Em relação ao Hugo Seabra, portanto, a questão do papel cívico da arte e da cultura e de um trabalho em rede onde artistas e não profissionais trabalham em conjunto, tendo instituições artísticas e não artísticas a trabalhar com a arte, obviamente enquadrados numa instituição muito particular, que é a instituição Calouste Gulbenkian no nosso país. A Molly Fannon, numa visão sempre muito, onde repetiu por várias vezes a palavra inspiração, os valores das Nações Unidas, que na realidade são os valores que são transversais ou que todos aqui acabaram por estar a falar, mas que é preciso mudar mentalidades, é preciso chegar através do público com a música, a questão da biodiversidade, até a questão da fé e das crenças, as crianças e as conversas sobre o clima e o impacto que o setor cultural tem na nossa sociedade e o papel que os museus têm dentro da sociedade pelo impacto que podem provocar. Aliás, referindo uma frase, desculpem, vou ler em inglês, muito forte e muito interessante. The time is now. O tempo é agora, os museus como agentes de alteração e de mudança. O Daniel Castro também nos falou na questão de o futuro é hoje, a questão da responsabilidade social, os códigos de ética, mais uma vez os valores humanos, a qualidade das boas práticas, identificar um grupo, a solução para esse mesmo grupo, trabalhando em conjunto, dando exemplo de várias declarações, como a Declaração de Santiago, ou de Santiago do Chile, ou de Salvador da Bahia, muito viradas também para as questões ambientais e à questão da biodiversidade e de trabalhar em conjunto com a natureza e com as comunidades locais. E uma questão muito importante e que tem sido um debate também muito recente a nível internacional, que são os museus como locais de democracia e de valores da cidadania e a importância da formação dentro destas áreas. A Inês Câmara também nos referiu aqui de uma forma até muito poética a questão sempre da mediação e da partilha, sempre lado a lado, a questão das redes e trabalhar e estas redes como quase uma solução também para trabalhar na diversidade e ajudando na diversidade, este trabalho em redes, que ajudaram em muitos casos, por exemplo, para quem trabalha em rede, neste momento particular que estamos a viver a nível mundial, de grande resiliência e de grande diversidade. As causas, experienciar em rede, experienciar em mudança, não ter medo de experimentar, a força do trabalho em rede de uma forma democrática, mais uma vez, e esta inteligência coletiva de trabalhar em conjunto dentro desta rede, quase como a própria filosofia do mapa das ideias, que se apresentam como esta visão holística, que me parece extremamente interessante. Portanto, eu começo por lançar uma pergunta, o debate, aliás, muito, sobretudo relacionado com a ideia de trabalhar em territórios e, portanto, as formas de trabalhar sempre com as comunidades de determinados territórios. Aproveito para informar que não vamos ter para o debate a Molly Fannon, infelizmente ela não pôde ficar para esta parte do nosso debate, mas começava até por lançar uma pergunta que nos chegou para todos. É uma pergunta que nos chegou de um participante chamado António Ramalho e que coloca a seguinte questão, e lança para todos, esta é para o geral.
Como sociólogo da Caritas, eu trabalho a dimensão da inclusão social de grupos mais desfavorecidos, utilizando a cultura, arte e expressões artísticas como ferramenta de promoção humana e desenvolvimento social. Gostaria de saber quais os projetos e planos de apoio para o ano decorrente. Bem, não sei se nos poderão dizer, se será, agora que li a pergunta toda, se aqui poderemos dizer quais os projetos de apoio decorrentes para o seu trabalho, mas diria que posso passar a palavra que é um pouco aquilo que podia começar e passava precisamente ao Hugo Seabra, é aquilo que a Gulbenkian, ou que o trabalho que tem desenvolvido com a Gulbenkian tem feito precisamente de inclusão, neste caso específico trabalhando com a Gulbenkian, e quem sabe se até este sociólogo da Caritas poderá trabalhar com o vosso trabalho. Passava-lhe a palavra. Bom, muito obrigado. Espero que o som esteja a chegar melhor, porque tive realmente algum desafio, pelos vistos, no som da outra partilha. Espero que agora esteja melhor. Efetivamente, consoante os territórios, eu suspeito que o António Ramalho esteja sediado em Portugal, e em Portugal, efetivamente, a Fundação Carlos Gulbenkian, neste momento também com a Fundação La Caixa, têm sido os grandes promotores destes apoios de projetos, mas, por exemplo, em Itália, e há pouco no filme que o Adeste Mais, foi passado sobre o Adeste Mais, vimos o logotipo da Companhia de São Paulo, que é uma fundação em Itália que tem dado grandes apoios também nestes encontros entre as práticas artísticas e a transformação social. Por exemplo, na Holanda, claramente a European Cultural Foundation. Em Espanha, além da Fundação La Caixa, temos a Fundação Daniel e Nina Carasso, que também atuam em França, portanto, em Espanha, Daniel e Nina Carasso, são modelos de abordagens a estas temáticas e potenciais financiamentos. No caso da Fundação Carlos Gulbenkian, porque os apoios que damos são dirigidos ao território nacional e são apoios no tempo de 24 a 36 meses, não nos é permitido abrir concursos de projetos todos os anos. Portanto, neste momento estamos com uma coorte de projetos a iniciar e, portanto, continuaremos durante os próximos 3 anos com essa coorte e, entretanto, poderá abrir concurso para que Caritas ou outras estruturas possam candidatar. Só pegando numa temática que foi abordada por diferentes participantes, acreditamos verdadeiramente neste encontro entre o profissional e o não profissional, neste potencial extraordinário que as comunidades diversas, em termos de potencialidade e diferença, diferentes temáticas e diferentes histórias, podem trazer para esta provocação que as práticas artísticas podem fazer às sociedades. E, nesse sentido, é muito grave que ouvi as demais partilhas dos diferentes membros do painel, que há claramente pontos enormes de contacto e em que os museus podem e devem ter um papel absolutamente central. Obrigado. E uma segunda questão que nos chegou e que lanço a todos, podíamos começar pelo Daniel Castro, que é como valorizar o local e estimular o convívio com as diferenças no âmbito de um museu global. Portanto, de certa forma, penso que houve aqui, nas experiências dos museus, da Ibermuseus, há muito esta experiência e esta sensibilidade de trabalhar com as diferenças e foi isso muito vincado pela comunicação do Daniel Castro. Quer fazer um comentário a esta questão, por favor? Sim, penso que há uma ideia muito interessante que talvez tenha a ver com os museus originais. Às vezes esquecemos que a origem, como nós dizemos, a Grécia, as musas, um templo, às vezes esquecemos que existe uma espécie de investigação
o museu não é um edifício, mas sim todas as colinas à volta do ícone. A origem do museu era a própria natureza e daqui vem uma certa integridade. E depois a especialização, as disciplinas, esta ideia de tentar dividir os elementos, mas se nós dermos ou devolvermos esta ideia original, tenho esta obsessão com o ponto de partida, o ponto da origem, em que nós podemos partilhar com as pessoas, seja com pessoas individuais, comunidades, esta integridade de uma instituição, mesmo que existe só uma instituição por área. Ou seja, trazer esta ideia, mais uma vez, de uma forma holística de compreender e de experienciar aquilo que os homens fizeram. Ou seja, eu penso que isso nos traz muitas possibilidades para podermos quebrar estas barreiras que às vezes encontramos quando as pessoas dizem talvez o museu não é algo para mim, talvez o museu é uma instituição que não tem nada a ver comigo. E às vezes, de uma forma, quando nós vemos pequenas comunidades, instituições, pessoas que não foram educadas para este tipo de reconhecer este tipo de situações. Ou seja, até os museus tentam fazer. O que eles tentam fazer é dar ou devolver estas possibilidades. Com esta ideia, com este sentido, com esta inspiração de locais. E às vezes vemos o efeito junto das comunidades e das pessoas quando nós vemos que procuram, ou seja, procuram em nós. O ser humano é uma entidade integral. É algo que nós precisamos de recuperar. Precisamos de colocar outra vez sobre a mesa e trabalhar com ela. Vou passar uma questão que veio dirigida para a Inês Câmara e que passo a citar, a argumentar. Vem de Edi Chambino e que diz assim: uma pergunta, quem poderá anular esse sentido de rede quase imposto a partir das grandes instituições e como se poderão impor as pequenas redes que sempre existiram em torno das pequenas comunidades e que, face a esta hegemonia das supostas super-redes, assistimos ao paulatino estrangular das vozes dos mais marginalizados culturalmente. Isto é quase um statement. É, exato. De facto, é mais um statement que propriamente uma pergunta, não é? Eu estava a ouvir o Seabra e o Daniel também a falar sobre estes cruzamentos, não é? Porque todo este painel foi muito engraçado porque cruzaram-se vários níveis de intervenção ao nível das redes, mas eu acho que aquilo que é muito interessante aqui e liga e responde um bocadinho a esse statement é que há um exercício permanente ou há uma tensão permanente entre o papel das instituições, e os museus são uma instituição no sentido mais pleno da palavra, ou seja, mesmo do ponto de vista de conceito sociológico, com as funções, com a estrutura e também com o peso histórico, e a agência do indivíduo. E estes projetos que hoje foram falados, de certa forma, todos reforçam esta ideia da agência do indivíduo, ou seja, como não é que nós também voluntariamente, em muitos momentos das nossas vidas, ou do nosso trabalho, ou da nossa vida em sociedade, também nos aceitamos sermos demitidos das nossas funções pelas grandes instituições, quando a verdade é que quem faz as instituições e quem faz as redes são as pessoas. Eu não sei até que ponto é que há grandes redes
que são feitas por grandes instituições. No meu caso específico, a MAP é uma organização muito pequena e é uma organização empreendedora e é uma entre dezenas de organizações que existem nesta militância por este mundo fora. Mesmo quando a Molly estava a falar sobre o Museu Global, os parceiros que ela estava a falar, novamente, eram estas organizações que assumem a sua própria agência e assumem a sua própria missão. Porque eu acho que a questão nunca é essa história da dimensão, a questão sempre é como é que nós todos contribuímos como indivíduos para a sociedade, como é que nós assumimos a nossa função, a nossa missão e como é que nós corremos riscos. E acho que essa é a questão fundamental. Muito obrigado. Eu julgo que foi uma excelente resposta, porque de facto são essas pequenas redes que compõem depois redes cada vez maiores e vão completando um network muito baseado e muito, como vimos aqui pelos excelentes exemplos das comunicações que tive o prazer de moderar, sempre com uma preocupação que é com a responsabilidade social, a valorização do indivíduo e a valorização da autenticidade de cada cultura, de cada povo, num valor de democracia e de liberdade. Não só não tenho mais tempo para vos apresentar mais questões ou frases de incentivo que foram enviadas pelos nossos participantes, mas acima de tudo posso-vos dizer que a maioria delas são no sentido de felicitar o trabalho que desenvolvem em rede e que têm em comum uma palavra, como eu já há pouco notei e todos referiram: inspiração e envolver as comunidades. Muito obrigado a todos.